nós vamos estudar o rendimento nas transmissões envolvendo engrenagens, também chamado de eficiência. Conhecer esses rendimentos de uma transmissão é muito importante, uma vez que a potência é dissipada devido ao atrito entre as superfícies que gera calor, deformações e vibrações do sistema. Iremos aprender a calcular o torque em engrenagens a partir da potência e rotação, levando-se em consideração o rendimento do par de engrenagens, também dos rolamentos e do acoplamento. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso. Temos aqui o nosso trem composto, que já vimos em aulas anteriores, que é formado por um peão de 18 dentes, que está engrenado a uma coroa de 45, e um outro peão, no mesmo eixo da coroa de 45 dentes, com 20, está engrenado a uma nova coroa de 48, formando assim um trem composto. Nós já calculamos a relação de transmissão desse sistema em aulas anteriores, então vou deixar aqui essa aula de relação de transmissão na descrição do vídeo, e você vai ter acesso a como calculamos as rotações nas engrenagens, na engrenagem 2 e na engrenagem 4, uma vez que a rotação na engrenagem 2 e 3 é a mesma, porque elas estão no mesmo eixo B. E na aula passada, nós vimos o torque em engrenagens. Então, nesse mesmo trem, nós aprendemos a calcular o momento torsor em cada uma dessas engrenagens. Lembrando também que o momento torsor na engrenagem 2 é o mesmo na engrenagem 3. Você pode ir na nossa aula de torque em engrenagens e conferir. Iremos abordar o rendimento das transmissões, porque nem sempre nós consideramos o rendimento do sistema como 100%. Apesar das engrenagens terem um alto rendimento, em torno de 98% a 99%, dependendo do processo de fabricação a que foi submetida, que foi manufaturada, então nós podemos até desconsiderar. Mas note que quando um trem é composto por muitas engrenagens, é bem interessante considerar esse rendimento, não somente das engrenagens, mas também dos mancais ou dos rolamentos que estão apoiando esses eixos, do acoplamento, ok? Considerar o escorregamento do motor, porque realmente vai mostrar a velocidade real de saída. Então, nós vamos, na aula de hoje, falar um pouquinho sobre esse rendimento. Na nossa aula passada, nós também deduzimos a fórmula do momento torsor e chegamos que era 30P sobre Pn, onde P era a potência, no nosso caso, do motor, que é dado em watts no sistema internacional, dividido por Pn, onde esse N seria o número de rotações por minuto, ok? Então, nós fizemos um exercício completo, calculando o momento torsor em várias engrenagens, para que na aula de hoje a gente pudesse aplicar o rendimento da transmissão. Iremos falar um pouquinho da nossa entrada, que é um motor elétrico. Vou colocar aqui os dados básicos de um motor. Então, temos aqui para esse motor, vamos considerar um motor com 90 quilos, que pode ser ligado a uma tensão de 220, 380 ou 440 volts. Normalmente, os motores industriais são trifásicos. A potência desse motor, como nós fizemos na aula passada, era 15 cavalos vapor. Apesar de cavalo vapor ser uma unidade que está em desuso, não faz parte do sistema internacional, mas ainda é muito utilizada, nós vamos trabalhar aqui em watts. Por isso que nós deixamos aqui essa relação, que um cavalo vapor é igual a 735,5 watts. A frequência desse motor é de 60 Hz e ele tem 4 polos. Nós vamos já já explicar o que é que isso tem a ver com nossa rotação e nosso torque. A partir da nossa fórmula de relação de transmissão, você não pode perder a percepção que o torque é diretamente proporcional ao diâmetro da engrenagem, ou seja, quanto maior o número de dentes, maior o diâmetro e maior o braço de alavanca, maior vai ser o momento torsor ou torque. Já a rotação é inversamente proporcional. Quanto maior a engrenagem, menor a rotação, quando comparada com outra de tamanho menor. Nesse motor, também vamos considerar dois dados bem importantes, que é a rotação síncrona, que a gente vai falar já já nela. Vamos considerar essa rotação de 1.800 RPM e um escorregamento de 3,33%. Eu irei deixar aqui uma legenda. N, nós já vimos na aula passada, que é rotação. Vamos chamar a rotação síncrona de ms, que seria em RPM. A nossa frequência da fonte em Hertz.
Normalmente os motores têm motor de 40, 50, 60 Hz. O mais comum aqui no Brasil é de 60 Hz. E o número de polos magnéticos vamos chamar de P. No nosso caso, é um motor de 4 polos. Ok? A rotação síncrona é uma rotação do campo magnético girante. Então, esses motores são enrolados. Então, a rotação que está lá no campo magnético girante é chamada de rotação síncrona. Essa rotação pode ser facilmente determinada a partir da frequência e do número de polos. Ela é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior essa rotação, e ela é inversamente proporcional ao número de polos magnéticos. Para o nosso motor, o número de polos é 4 e a frequência é 60. Se nós aplicarmos essa fórmula, multiplicarmos aí 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, se você fizer esses cálculos, vai obter uma rotação de 1.800 RPM, ok? Mas observe também outros dados técnicos do motor, por exemplo, como o ruído. Então, dependendo do motor, pode ser fazer mais ou menos ruído. Normalmente, o ruído é dado em decibel, mas eu queria chamar a atenção de um dado muito importante nos motores elétricos, que é o escorregamento. Nós vamos chamar de escorregamento pela letra S. Normalmente é dado em percentual, em porcentagem. Aqui nós vamos considerar um escorregamento de 3,33%. Normalmente, quanto maior a potência do motor, tende a ter um escorregamento menor. Mas o que quer dizer esse escorregamento? Ele é uma diferença entre a rotação síncrona e a rotação real do motor. A rotação no eixo do motor que realmente está saindo, a rotação de entrada no sistema. Como ele tem um escorregamento de 3,33%, observe que essa perda de rotação é dada principalmente pelo atrito gerado entre o rolamento e o eixo e a carga que você está aplicando na saída do motor. Então, para cargas elevadas, vai ter um escorregamento maior. Se nós tirarmos 3,33% de 1.800, que é a rotação ideal, vamos dizer assim, a rotação síncrona, então vamos multiplicar 1.800 por 3,33 dividido por 100, nós podemos simplificar aqui os zeros. Então, 18 vezes 3,33, teríamos aí um escorregamento de 59,94 RPM, o que nos traz uma rotação real de saída de 1.800 menos 59,94, que daria aproximadamente 1.740 RPM, que é a rotação que nós já colocamos lá no eixo de entrada. Se você observar na aula passada, nós já tínhamos colocado na saída do motor a rotação de entrada do sistema de 1.740, já descontando as perdas por escorregamento, ok? O escorregamento também pode ser dado pela diferença entre essas rotações, a síncrona e a rotação real, dividido pela rotação síncrona, vezes 100, aí nós obteríamos o escorregamento. Se você fizer essa diferença de rotação e dividir pela rotação síncrona e multiplicar por 100, vai encontrar o escorregamento em porcentagem. Nós vamos, na aula de hoje, resolver o mesmo problema da aula passada, onde nós calculamos o momento torsor, só que agora nós vamos considerar as perdas de potência. Esse termo perda normalmente está associado à potência dissipada, porque a potência ele não é perdida, ela é transformada em energia na forma de calor, tá? Normalmente por conta do atrito, da vibração, a questão da deformação. Então, normalmente era uma energia térmica que é a potência dissipada, porque na natureza, como Lavoisier falou, nada se perde, tudo se transforma. A nossa potência de 15 CV nós podemos multiplicar por 735,5 e já encontrar o valor dela em watts. Essa é a nossa potência de entrada, a potência que está entrando aqui no motor. Mas um detalhe interessante que nós vamos colocar mais na aula de hoje é que quando sai do motor, nós vimos que tem um acoplamento que liga as duas pontas de eixo. Então, temos aqui um eixo de entrada que está ligada a uma engrenagem, que seria o nosso peão. Nós chamamos esses eixos de eixo A, eixo B e eixo C. O trem é composto porque no eixo B são montadas duas engrenagens, mas na aula de hoje nós vamos mostrar também que quem está apoiando o eixo na caixa do redutor, por exemplo, seriam os nossos mancais. Os mancais de rolamento, colocamos aqui a simbologia de um rolamento, ok? Mostrando que os eixos estão biapoiados aqui, nesses mancais.
ok? Nós vamos considerar que o símbolo de rolamento, em geral, para engrenagem de dente reto, é usado aí um rolamento de esfera, um rolamento rígido, que suporta cargas radiais. A gente vai ver quando estiver estudando engrenagens helicoidais, que geralmente os rolamentos têm que ser axiais, para suportar tanto a carga radial como a carga axial. E na aula de hoje nós queremos considerar o rendimento tanto da engrenagem como dos rolamentos e do acoplamento. Quando a gente falar de engrenagem, lembre que a gente está falando logo do par. Então, a gente vai dar o valor do rendimento do par, tanto das engrenagens como do par dos rolamentos, e também do acoplamento, que aí não vem em par, mas a gente já vai dar o valor do rendimento do acoplamento, que em muitas aplicações é desprezado, porque esse rendimento é na ordem de 99%. Eu vou colocar aqui alguns rendimentos, só para a gente fazer esse exercício, mas vocês podem encontrar em tabelas de normas de vários livros. A engrenagem eu coloquei aqui um rendimento de 97% para o par, mas note que tem engrenagem que chega a 99% também. Depende do processo de fabricação. Quando ela está bem usinada, tem uma lubrificação boa no sistema, então você pode considerar um rendimento de 99%. Por isso que muitas vezes é desprezado esse rendimento das engrenagens, ok? Mas quando você tem um trem grande, com várias engrenagens, é interessante levar em consideração. Vocês vão ver que vai baixar em muito a potência, dependendo do rendimento que você use. Já o enrolamento também tem um rendimento alto aqui, nós vamos considerar 98%. Dependendo do rolamento que você usa, ele pode ter rendimentos diferentes. Aqui nós vamos considerar, para esse exercício, todos os pares com 98%. E o acoplamento, nós vamos considerar um rendimento de 99%. Lembrando que na aula passada nós fizemos um caso ideal, onde um rendimento era 100%, e nós consideramos que a potência que entrava no sistema era igual à potência de saída. Mas a gente sabe que na vida real não é assim. A potência de saída ela é menor que a potência de entrada. Se ela for igual, é porque o rendimento é 100%. Estamos trabalhando aí num caso ideal. Mas a potência de entrada, a gente pode dizer que é igual à potência de saída, mas uma potência que se dissipou. Vamos considerar que essa potência perdida ela foi dissipada na forma de calor. Então, se a gente quiser calcular o rendimento da transmissão, aqui no nosso caso por engrenagens, basta pegar a potência de saída e dividir pela potência de entrada, que você vai encontrar um número menor ou igual a 1, ok? Iremos resolver esse exercício que vai ficar bem mais fácil. Então, nós já temos a potência de entrada aqui, que seria 11.032,5 watts. Então, nesse eixo aqui, no eixo A, nós temos aqui o peão. Então, no peão, tem um par de rolamento aqui. Iremos determinar as potências úteis. Então, a potência que entrou é 11.032,5 no eixo A. Iremos pegar essa potência de entrada e multiplicar pelo rendimento do acoplamento, que é em torno de 99% para esse caso. Então, vamos multiplicar por 0,99 e vezes o rendimento do rolamento, que temos aqui um par de rolamento, ok? Esse eixo está biapoiado, então, vezes 0,98, temos aí que a potência nesse eixo A, PA, seria 10.703,73 watts. Então, veja que ela saiu de 11.032,5 para 10.703,73. Se você subtrair essa potência, nós encontraríamos a potência dissipada aí do motor até chegar no eixo A, ok? Observe que nós não consideramos o rendimento do par de engrenagens. Por quê? Porque, por convenção, nós consideramos o rendimento na engrenagem movida. Como o peão aqui é engrenagem motora, nós vamos descontar o rendimento do par de engrenagens aqui na engrenagem movida, que seria 97%. Então, se nós quisermos determinar a potência no eixo B, nós vamos calcular PB. Então, seria a potência que está no eixo A, ok? Mas observe que agora também tem um par de rolamento aqui, né? E vamos descontar também o rendimento da engrenagem, uma vez que essa aqui é a engrenagem movida. Então, vamos multiplicar por 0,98, devido o rendimento do par de rolamento, vezes 0,97, devido o rendimento da transmissão por engrenagem, desse par. Se nós fizermos esse produto,
vamos encontrar que a potência no eixo B seria 10.174,97 watts. Então, veja que já foi dissipado também, se nós subtrairmos esses dois valores aí, PA menos PB, vamos encontrar a potência dissipada aí de A para B, ok? E em C, nós podemos determinar a potência aqui no eixo C, que seria 10.174,97. Observe que nós também temos um par aqui de rolamentos, então multiplicaríamos por 0,98 e um par também de engrenagem. Como essa engrenagem aqui é engrenagem movida, está nesse eixo C, vamos multiplicar novamente por 0,97, o que daria uma potência de saída, ou seja, uma potência no eixo C de 9.672,33 watts. Agora nós estamos prontos para calcular o momento torsor em cada uma dessas engrenagens. Um detalhe importante é que nós consideramos essa perda de potência, essa potência dissipada, para calcular as potências úteis em cada eixo. Mas na hora de calcular o momento torsor, observe que nós vamos utilizar a rotação que o eixo tinha, calculadas a partir da relação de transmissão. Ou seja, o rendimento não altera a rotação. Nós estamos colocando na potência. Então, ficaríamos com 30 vezes a potência no eixo A, que é a potência aqui que está em engrenagem 1, dividido por π vezes N. Ou seja, a rotação é a rotação de entrada, já descontando aí o escorregamento. Então, teríamos que o momento torsor na engrenagem 1 seria de 58,74 newton vezes metro. Se você precisar converter aí para newton vezes milímetro, basta multiplicar por 1000. Vamos encontrar também aí o torque na engrenagem 2. Observe que agora a potência da engrenagem 2 é a mesma da potência PB aqui do eixo B, dividido por π, e a rotação no eixo B, aqui nessa engrenagem 2, é de 696. Então, se nós multiplicarmos aqui por π e fizermos essas operações, vamos encontrar o momento torsor na engrenagem 2 de 139,6. O detalhe é que esse momento torsor na engrenagem 2 é o mesmo momento torsor na engrenagem 3. Por quê? Porque as duas engrenagens estão montadas no eixo B. Então, a potência seria a mesma e possuem a mesma rotação. Logo, o momento torsor na engrenagem 2 é igual ao momento torsor na engrenagem 3. E, por fim, vamos determinar o momento torsor na engrenagem 4, aqui nessa última coroa. Então, seria 30 vezes a potência no eixo C, que seria a potência de saída, dividido por π vezes a rotação. N4 aqui de 290 RPM, ok? Se nós fizermos esse produto e essa divisão, vamos encontrar um torque na engrenagem 4 de 318,5 newton vezes metro. Iremos determinar agora facilmente o rendimento desse sistema de transmissão, ou seja, o rendimento total desse trem. Se nós dividirmos a potência de saída, o que saiu pelo que entrou, nós temos aí diretamente o rendimento do sistema. Ou seja, a potência de saída é de 9.672,33, dividido pela potência de entrada de 11.032,5 watts. Se fizermos essa divisão, vamos encontrar 0,8767. Se multiplicarmos por 100, temos aí que o rendimento dessa transmissão, desse trem de engrenagens, seria de 87,67%, ok? Então, em muitos casos, quando é um par de engrenagem apenas, a gente despreza esse rendimento, mas para trens em série ou trens maiores, então é bem interessante considerar. Também poderíamos ter determinado diretamente a partir da eficiência de cada elemento, ou seja, as engrenagens, o rolamento e o acoplamento. Se considerarmos aí esse rendimento total da transmissão para o acoplamento, a parcela do acoplamento, 0,99. Quantos pares de rolamento teria aqui? 1, 2, 3. Então, poderíamos multiplicar por 0,98 ao cubo e temos dois pares de engrenagens. Então, teremos aí vezes 0,97, que é o rendimento do engrenamento, elevado ao quadrado.
Se fizermos esse produto resolvendo inicialmente aí as potências, vamos encontrar diretamente esse rendimento de 87,67. E se você quiser a potência total dissipada, basta diminuir a potência de entrada menos a potência de saída, e você vai ver quanto foi perdido, ou melhor dizendo, quanto foi dissipado em outros tipos de energia na forma de potência dissipada. Ok? Se nós fizermos uma comparação da aula anterior com essa aula, onde na aula anterior nós tínhamos um rendimento de 100%, e nessa aula nós temos um rendimento de 87,67%, observe aqui que o torque no eixo 1 caiu de 60,55 para 58,74. Já no eixo 2 aqui tem uma diferença maior de torque, e por fim no eixo 3. A gente poderia ter feito isso percentualmente para ter uma noção aí de quanto diminuiu o percentual. Vou deixar aí para você ver essa redução do percentual do torque, ok? E lembrando aí a importância de se calcular o rendimento para sistemas mais complexos. Também eu queria lembrar que esse rendimento, ele varia da forma que a engrenagem foi fabricada, ok? E do tipo de engrenagem. Por exemplo, a engrenagem cônica tem um rendimento menor do que a engrenagem cilíndrica de dentes retos, por exemplo. Então, dependendo do tipo da engrenagem, esse rendimento também diminui. Então, sempre é bom lembrar que você pode consultar algumas tabelas em normas, em livros, que cheguem mais perto da tua realidade. Aqui eu usei somente um exemplo ilustrativo para a gente ver como é simples calcular essas potências dissipadas, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários uma aplicação ou curiosidades envolvendo o rendimento de engrenagens ou outros elementos de transmissão. Lembre-se, Deus nos deu 100%. Vou encerrar citando o livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.